Ó, eu prometi para você que o doutor André Benedetti estaria aqui no estúdio para tirar dúvidas sobre aposentadoria, benefícios e INSS. O doutor já está aqui comigo no estúdio, doutor. Obrigado, sempre uma satisfação recebê-lo por aqui. Vamos responder já a Maria. A Maria perguntou o seguinte: Parra, eu tenho 59 anos e 21 anos de contribuição. Já posso dar entrada na aposentadoria? Não. Como a Maria tem 59 anos de idade, para ela pedir o benefício por idade, ela tem que ter 62, né? Era 60 antigamente, hoje em dia a mulher é 62. Por que eu já falei por idade? Porque se ela fosse pedir por tempo de contribuição, ela tem que ter pelo menos 30 de contribuição e a gente tinha que fazer uns cálculos aí das novas regras, que eu acho que daria pela idade 59 e 30 de contribuição. Mas tem que ter 30, ela tem 21, então, que ela né? espere pelo menos até os 62, até né? os 62. É o mesmo caso aqui da outra pessoa. Vou fazer 65 e tenho 25 de contribuição. Já posso aposentar? No caso Também dela? Não. Também vai ter que esperar, porque não tem 30. Para pedir por tempo de contribuição, no caso da mulher, tem que ter no mínimo 30 anos. Claro, a gente já falou aqui várias vezes. Para atingir, às vezes, esses 30... a pessoa pode se utilizar, por exemplo, de tempo de trabalho exercido na zona rural. Ela pode se utilizar de períodos que ela exerceu atividade especial. O que é isso? Exerceu atividade insalubre ou perigosa. Isso faz com que aumente o tempo de serviço. Tá? Às vezes a pessoa trabalhou 10 anos numa atividade insalubre. Acaba contando mais. Conta como 12 anos no caso da mulher, não como 10. E no caso do homem, conta como 14, Nossa. Não como 10. A Marli falou o seguinte, ela é de Jataizinho. Dei entrada na minha aposentadoria, já vai para 4 anos, doutor. Ainda não saiu, tenho 26 de carteira e é rural, e também rural. Por que tanta demora? Eu tenho 53 anos. Eles demoram para fazer análise, doutor? Então, veja bem, ela está falando justamente isso que a gente estava dizendo. Ela somou o tempo rural, né? É muito comum a pessoa pede a inclusão desse tempo de trabalho rural junto ao INSS e o INSS não reconhece o período. E aí a pessoa entra com uma ação na justiça contra o INSS. E os processos judiciais não são rápidos, né? Naturalmente, uma ação na justiça contra o INSS é demorada. De um modo geral, né? Não estou nem falando de processo previdenciário. Muitas ações trabalhistas, ações cíveis, são ações longas. E o processo previdenciário também. Ultimamente, até está mais demorado, aumentou o número de ações na justiça e o pessoal que trabalha na justiça, os juízes não estão dando conta do volume, né? Então é comum, sim, muitos casos acabam demorando muitos anos na justiça. Se ela tiver o período reconhecido, ela depois consegue receber todos os atrasados desde o dia que ela requereu no INSS. O Benedito pergunta o seguinte: trabalhei 33 anos de vigilante e eu não consegui receber a aposentadoria especial. A minha advogada recorreu, mas não conseguiu reverter. Será que compensa? Tem alguma nova chance de reverter isso, doutor? Infelizmente não. O que aconteceu aí no caso dele é um termo que a gente usa no direito chamado coisa julgada. Então, ele teve uma discussão onde ele pedia o reconhecimento da atividade dele como especial por trabalhar como vigilante, acredito eu, que armado. Porque o vigilante armado, ele tem, de fato, o direito a pedir essa aposentadoria como especial, pela periculosidade. E a grande maioria das decisões judiciais costumam ser favoráveis. Mas existem, sim, já vi decisões que não são favoráveis. Então, eu diria assim, às vezes ele leva o azar de cair com um magistrado, com um juiz, que tem um entendimento diferente. Cabe recurso. Mas se ele perdeu isso em última instância, o processo acabou e ele não pode rediscutir a mesma matéria porque já foi discutida. Não, nem entrando de novo. Esse período que ele perdeu, ele perdeu para sempre. Nossa. O que ele ganhou para sempre, vamos dizer. Mas o que está perdido quando já venceu todas as fases recursais, ele nunca mais vai poder rediscutir essa matéria, infelizmente. Olha esse outro caso aqui. Boa tarde, doutor. Eu fiz uma cirurgia de coluna, coloquei pino e estou afastado. Isso pode aposentar? Como é que funciona nesses casos? Tem que passar por perícia? Como é que funciona isso, doutor? Tem que passar por uma perícia no INSS. E para ele se aposentar, o perito vai ter que ficar convencido de que essa incapacidade para o trabalho, ela já é uma incapacidade permanente. O que quer dizer isso? O perito tem que estar convencido de que ele nunca mais vai ter condições de voltar ao mercado de trabalho. Às vezes o perito verifica que ele não tem condições de trabalhar, mas ele ainda não está seguro de que é para a vida toda. Às vezes ele fica na dúvida. Então ele coloca o quê? Vou dar o benefício por mais 5 meses. E aí depois de 5 meses vamos reavaliar. Até o momento que a perícia vai entender que ele melhorou, pode voltar ao trabalho,
olha, eu agora estou seguro, eu vi que ele nunca mais vai conseguir voltar ao mercado de trabalho. E aí concede-se a aposentadoria por invalidez. Então, e às vezes as pessoas acham que tem um limite. Ah, eu estou 5 anos em auxílio-doença, ou eu passei por 4 perícias. Não existe um limite, porque cada caso é um caso, né, Parra? Às vezes a pessoa, vamos imaginar uma pessoa que sofre um acidente de trânsito e fica tetraplégico. Essa pessoa, na primeira perícia, o perito já aposenta por invalidez de cara, né? Sim. Agora, tem casos que a pessoa pode se recuperar e às vezes ela fica 3, 4, 5, 6, 7 anos em auxílio-doença e volta a ter capacidade laboral. Então, não existe uma regra com relação a isso. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma colocação, porque muita gente se preocupa em se aposentar por invalidez. A pessoa não quer ficar em auxílio-doença porque realmente é desgastante o fato de ficar passando por perícia. A pessoa quer que o benefício seja transformado em invalidez. E na regra atual, a aposentadoria por invalidez, na maioria dos casos, ela traz uma diminuição do valor do benefício. Então, é um alerta aqui que a gente faz, cuidado, que às vezes você está recebendo um auxílio-doença num valor, na hora que transformar em invalidez, o benefício diminui. Isso não era assim na regra antiga. Na regra atual, isso anda acontecendo. Claro, cabe discussão judicial para que pelo menos seja calculado na regra antiga? Cabe. Mas você vai ter que talvez entrar com uma ação na justiça para que a tua aposentadoria por invalidez não tenha essa diminuição que anda acontecendo aqui na nova regra, tá? Para a gente poder fechar com essa aqui, ó. Ô, Parra, boa tarde. O meu pai da minha filha faleceu, ele estava fora do prazo de assegurado do INSS. O INSS indeferiu o pedido de pensão por morte. A minha advogada mandou para o judiciário, vai fazer 3 anos. Há a chance da minha filha receber a pensão, doutor? Difícil dizer assim, né? Sem avaliar o caso com mais detalhe. Mas vamos explicar o que ela quis dizer aqui, né? Para a pessoa ter direito a benefícios previdenciários, inclusive a gente estava falando de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a pessoa tem que ser segurado da Previdência. O que ela está dizendo? Que ele perdeu a qualidade. A pessoa que faleceu perdeu a qualidade de segurado e aí os seus dependentes, no caso a filha dele, ficou sem direito à pensão, porque fazia muito tempo que ele já não pagava o INSS. Agora, se essa advogada que está representando eles entrou com uma ação na justiça, eu estou imaginando qual seria a tese que ela tentou discutir. Eu vou dar um exemplo que talvez seja o caminho. Do que ele faleceu, né? Porque se foi um falecimento assim repentino e fazia tempo que ele parou de pagar, não tem o que fazer. Mas às vezes a pessoa antes de falecer fica incapacitada para o trabalho por um determinado tempo. Tem relação com o benefício. É que se você conseguir provar que na data de início da incapacidade você ainda tinha qualidade de segurado, não fazia muito tempo que tinha parado de pagar, aí dá direito. Então às vezes o caminho é esse. Fala, olha, mas tudo bem, ele não tem qualidade hoje. Mas lá atrás ele já estava sem condições de trabalhar e ele não sabia que tinha que pedir o auxílio-doença e ele tinha direito a isso. E aí vira uma pensão por morte. Talvez seja esse o caminho que a advogada está tentando percorrer. Doutor, obrigado pela participação. Ficaram muitas mensagens por aqui. A gente vai tentar responder logo depois do programa. E você que me ligou, não liga, porque durante o programa ligando eu não consigo te atender. Mas é um sucesso de audiência sempre que o doutor Benedetti vem participar com a gente. Doutor, obrigado mais uma vez. Valeu. Satisfação, viu?